minha tarefa aqui, não sei se fica facilitada ou complicada, pelo fato de ser o último, mas certamente eu vou abandonar o roteiro que eu tinha preparado, porque muitas das coisas já foram ditas. Então, meio que, assim, intuitivamente, eu vou selecionar algumas visões ou alguns dados que ajudam, primeiro, a compreender a situação em que está o setor elétrico brasileiro hoje, né? Em segundo lugar, minimamente, lançar o olhar sobre ações de curto prazo e uma perspectiva de futuro. Então, começando pelo que posso acrescentar ao que foi dito no que diz respeito ao retrato da situação atual, em síntese, eu diria que o mercado de energia elétrica, o setor de energia elétrica, ele está absolutamente disfuncional. Há várias maneiras de se demonstrar isso, algumas já foram mencionadas, uma delas, talvez a mais eloquente, é o altíssimo nível de inadimplência na liquidação, que deve ser feita mensalmente na Câmara, na CCE, Câmara de Liquidação, perto de 60%, acima de 50% foi o resultado de ontem, né? N razões para levar a isso, talvez a mais eloquente delas é que hoje o setor foi totalmente judicializado. São, o próprio Adriano falou, mais de 70, eu diria que, se não 80, eu acho, medidas liminares que asseguram o direito enfim, dos proponentes dessas liminares, dessas ações, deixarem de fazer a liquidação porque questionam, enfim, as obrigações a que estariam impostas, né? Então, essa disfuncionalidade é dramática e está chegando num ponto, ou diria, chegou num ponto de total imprevisibilidade. Então, só para eu mudar de tema, lembrar o que eu estou falando, um setor de energia elétrica, coisa absolutamente básica, essencial para qualquer sociedade moderna, aliás, há mais de 100 anos é assim, né? Aqui no Brasil, a nossa imprevisibilidade do que vai acontecer com esse setor, no curtíssimo prazo até, é total e absoluta. Ainda acrescentando algumas coisas com relação a esse retrato do que estamos vivendo, e aí eu vou dividir um pouquinho geração, transmissão e distribuição para falar um pouquinho sobre cada uma delas. Mas antes, só colocando um pouco de números para pincelar ou pintar esse cenário, vamos entender o que está acontecendo. Esse ano, 2015, a nossa estimativa é que, na média brasileira, nós estaremos convivendo com um aumento do custo da energia, da tarifa de energia, da ordem de 50%. Média Brasil e ao longo de toda a cadeia de consumidores, industriais, comerciais, etc. Como é que nós chegamos nesse número? Basicamente uma soma de 3 parcelas, 23, pouco por cento foi a revisão tarifária extraordinária que aconteceu em fevereiro, no início desse ano. Depois tem o efeito da bandeira tarifária, enfim, com a qual nós estamos convivendo o ano inteiro, que nós estimamos em pouco mais de 16% o efeito disso, que soma-se aqueles 23 e tanto, estou falando 39, qualquer coisa. E depois temos o efeito dos reajustes regulares das distribuidoras que acontecem nas diferentes datas de aniversário ao longo do ano, que eu estou supondo que essa parte seja na média Brasil, né, em função das datas de aniversário, inclusive 10%. Então, somando essas parcelas, grosso modo, nós vamos conviver 2015 com 50% de aumento da tarifa 2014. Para a compreensão do drama, eu acho que vale a pena eu apontar quais são as causas desse aumento. Porque o que a gente escuta, com frequência, parte do governo, que trata-se da crise hidrológica, né? A crise hidrológica é a responsável por tudo isso. E nós fizemos uma estimativa com cálculos que demonstram que não é verdade. Primeiro, são 3 causas, basicamente, né? Uma está ligado, digamos, à escassez de oferta de energia, enfim, que é um fator de encarecimento. A segunda causa está ligada ao crescimento dos encargos, notadamente a CDE, e eu vou explicar. E a terceira causa está ligada a questões de gestão propriamente dita do setor. Primeiro, escassez da oferta.
contribui para a escassez de oferta dois fatores principais. Um, sem dúvida, a hidrologia, desfavorável nesse momento. Mas o outro, também, os inúmeros atrasos, isso é importante para a compreensão do drama que a gente vive, os inúmeros atrasos de entrada em operação de usinas e linhas de transmissão previstas para acontecer em determinado momento. Quando, só esclarecendo a que me refiro, quando, digamos, uma linha de transmissão está prevista para entrar em operação no mês X, por exemplo, fevereiro, né? Isso não acontece. É importante entender que essa linha ela existiu porque supunha-se que existiria uma usina que precisaria daquela linha para transmitir aquela energia. A usina, teoricamente, fica pronta, né? É a usina que, por exemplo, um exemplo de Telespires, custou no leilão a energia dessa usina pouco mais de R$50, né? Ela ficou pronta, a linha de transmissão não ficou pronta, então nós, consumidores, pagamos, não os 50 e poucos reais que estavam previstos pagar por aquela quantidade de energia a partir daquela suposta data, mas pagamos o preço que estaria sendo o preço verificado no mercado de curto prazo, que já foi de 800 e tantos reais, hoje, enfim, depois de 300 está por aí, né? Então, essa diferença, esse ônus é o ônus do atraso. Nós calculamos isso, junto com o efeito dos atrasos, isso é responsável por 54% daquele aumento, né? A outra questão é a parte dos encargos, a CDE. Quando, na malfadada, já mencionada medida provisória 579, né, se criou, enfim, pegou um encargo existente, que era a CDE, mas deu-se a ele poderes de superencargo, fazendo com que ele herdasse as obrigações derivadas que antigamente era coberto por 2 encargos cobrados na conta de luz que foram eliminados, né? Então, como é que essa coisa funciona hoje? Para ser bem sintético, função aqui do tempo. Anualmente, a agência reguladora faz a estimativa de quais serão os gastos da CDE, ou seja, a CDE, ela hoje administra recursos destinados para os programas Baixa Renda, Luz para Todos, incentivos à irrigação, subsídios para combustível para usinas termoelétricas do sistema isolado, e por aí vai, né? Então, a ANEEL faz uma estimativa, ela sabe o programa do que vai custar aquilo ao longo do ano. É um número da ordem de perto de 25 bilhões. Foi assim o ano passado, essa ordem de grandeza, esse ano também. E depois tem as fontes de recurso da CDE, que tem fontes menores, como, por exemplo, as multas arrecadadas no setor vão para ali, enfim. E, no limite, as mais relevantes são 2 fontes. Primeiro, o que é cobrado na tarifa para custear esses programas, e o segundo, que foi a novidade, a partir da medida provisória 579, recursos do governo, de alguma forma, tesouro, o que seja, né? Bom, no início veio o recurso do Tesouro, mas logo o seguinte não veio. Aliás, drama previamente anunciado, nós mesmos participamos de várias discussões no Congresso naquela época, onde a gente chamava a atenção para isso. Olha, esse negócio de dizer que o recurso, que o Tesouro vai bancar, se não tiver no orçamento, se isso não tiver configurado em lei, pode acontecer episodicamente, mas seguramente, enfim, não vai acontecer de forma perene. E é o que, enfim, foi a profecia mais fácil do mundo de ser feita, porque a realidade mostrou esse fato. Então, só dar um número para mudar de tema. Em 2014, foi cobrado na conta de luz 1,7 bilhões de reais no total para subsidiar a CDE. Em 2015, está sendo cobrado na conta de luz 18,9 bilhões de reais para subsidiar a CDE, ou seja, um aumento de 1.013%. Feitas as contas, daquele aumento de 50% que temos da tarifa esse ano, 54% decorre da escassez de oferta, que é atraso de usina e hidrologia ruim, e 35% decorre desse aumento da CDE. Os outros 11% que faltam decorrem de mais crasso e absurdo erro de gestão do governo. Quando, de novo, na malfadada medida provisória,
que supostamente ia diminuir o preço da energia de forma artificial com dois mecanismos. Um era antecipação da renovação de concessões, o outro era tirar alguns encargos, mas transferir para as costas do consumidor de qualquer jeito. Mas, da primeira parte, o governo supôs que, enfim, ia impor a aceitação voluntária daquela renovação antecipada das concessões a todas as usinas que estavam naquelas condições. É óbvio que aquilo não aconteceu, até porque isso destruiria o valor das empresas, como destruiu da Eletrobras e não destruiu das empresas que não optaram por aceitar aquilo em setembro de 2012. Né? Só que, no entorno dessa decisão, o governo cometeu o absurdo de não realizar o leilão A-1, que permite às empresas distribuidoras comprarem energia para serem entregues já a partir do ano seguinte. A partir daquele momento, mais de 6 mil megawatts ficaram descontratados e as distribuidoras começaram a comprar essa energia no mercado de curto prazo a esses preços diários. Né? Fizemos essas contas que, simplificadamente, enfim, porque ele fez, em 2012 não fez o leilão, em 2013 fez um leilão que deu vazio, no segundo a tentativa só 40%, só no final do ano de 2013 é que ele mais ou menos conseguiu contratar isso. Nós calculamos esse buraco e dá um número gigantesco, que é 11% daquela culpa. Então, quer dizer, esse problema que estamos vivendo, que levou a essa disfuncionalidade, ele tem causa. Como é que ele atinge hoje os diferentes elos da cadeia de valor? Primeiro, na distribuição, a atividade de distribuição está absolutamente ameaçada. Por quê? Porque de cada R$100 que pagamos na conta de luz, só na média 14%, 14 dos 100, vão para a empresa distribuidora pagar seus custos, pagar seus financiamentos, enfim, fazer os investimentos e remunerar os acionistas no final. Né? O resto, apelidado de parcela A, ela simplesmente é coletora desses recursos do consumidor e os repassa para enfim, os destinos que são a compra de energia, governos, etc., na transmissão, etc. Só que ficou totalmente disfuncional esse modelo, porque o tamanho dessa parcela A ela é gigantesca e o repasse disso, do ponto de vista do fluxo de caixa das distribuidoras, não é feito de forma tempestiva. Então, são atrasos gigantescos que estão levando já várias distribuidoras a situações financeiras extremamente complicadas, inclusive aqui no Rio mesmo, isso é público, a Light, com ameaça de comprometimento dos seus covenants, que são, enfim, as cláusulas de performance que tem nos seus contratos, que, enfim, se não cumpridas, performances financeiras, digamos assim, se não cumpridas, trazem ônus adicionais para os seus financiamentos, enfim, dramas brutais todas as empresas estão vivendo, essa situação da distribuição. Na transmissão, outro drama, né? Tanto do ponto de vista do novo critério, né? Não dá condições de incentivos objetivos para que manutenção e investimentos / manutenção sejam feitos tempestivamente, como também na expansão da transmissão, o desastre, enfim, fica aparente um dia após o outro. Leilões de transmissão, né? Em 2014, ano passado, 14 lotes dos leilões de transmissão deram vazios. Né? Em 2013, no ano anterior, 12 lotes. Né? No ano anterior, 10 lotes. E depois, no outro ano, 4 lotes vazios. Esse ano, já 2015, 7 lotes vazios. O que é isso? Significa que a linha de transmissão, que era tida como necessária, né, deixa de acontecer no prazo previsto, sem contar outros atrasos que acontecem ali. Né? E eu já descrevi um pouco do efeito de custo, sem falar também do efeito do ponto de vista de segurança energética, quando tamanhos atrasos acontecem. Então, essa disfuncionalidade da transmissão, e tem causas específicas, depois, talvez nas perguntas, se quisesse, poderiam falar. Na geração, esse problema é brutal, o tal do GSF, que é um apelido de um indicador que mostra o seguinte: quando uma empresa hidrelétrica, ela supostamente tem lá sua placa, garantia firme, de que ela pode levar seus contratos, digamos, 100 megawatts, né? Ela é operada pelo Operador Nacional do Sistema. Se ela gerar menos do que isso, ela é obrigada a comprar
essa diferença para poder honrar seus contratos. Em tese é isso, de forma bem simplista apresentada. O que está acontecendo é que hoje elas estão rodando muito menos do que seria razoável para as empresas arcarem com isso. Por quê? Porque o operador opera no que no jargão se chama fora da ordem de mérito, no jargão do setor. Ou seja, os elementos que os agentes têm para se programar e fazer suas estratégias comerciais, etc., que são basicamente o modelo computacional que aí existe e que determina os graus de acionamento das diversas usinas, mesmo que probabilisticamente, eles estariam sendo corrompidos porque isso é colocado de lado e o operador ele determina ou através da criação de energia de reserva que desloca a energia hidrelétrica de forma, digamos, voluntarista, ou mesmo pela simples operação fora da ordem de mérito, fazendo com que os geradores não tenham como marcar isso. Isso é a causa da maior parte dessas ações judiciais, né, e isso simplesmente paralisou o setor. Os números que estão em cima da mesa, tanto afetando a atividade de distribuição quanto de transmissão, e eu não falei das indenizações que não foram pagas também da herança da medida provisória 579, quanto da geração, são todos hipergigantescos, né? Quem dera o Joaquim Levy tivesse um superávit primário metade do que o tamanho do rombo do setor, ele morreria de alegria, né? Só para brincar um pouquinho com uma coisa muito séria, que é o tamanho desse problema. Por que eu chamo a atenção para esse tamanho? Porque não tem solução mágica, não é uma situação em que nem governo, o Tesouro, obviamente, não tem recursos para isso, nem as empresas, basta comparar o tamanho desse problema com a capacidade de geração de caixa do setor como um todo, muito menos os consumidores, que simplesmente transferir tudo para ele, já não tem como, enfim, já estão transferindo 50% em relação ao ano passado nas nossas costas esse ano, né? Então, esse é o tamanho do drama. Olhando para frente, deputado Zé Aníbal, o que fazer? Eu acho que, quer dizer, dado a total disfuncionalidade e o estado de UTI, né, gravíssimo em que está o setor, não há a menor dúvida, do meu ponto de vista, que tem que ter uma ação imediata para resolver o problema do curto prazo, né? É claro que resolver esse problema do curto prazo não é resolver todos os problemas do setor, é simplesmente para tirar o camarada da UTI e colocar num quarto daqueles de tratamento intensivo, né, para que, assim, a partir daí, se consiga buscar alguma solução, né? Então, hoje, o que a gente assiste, principalmente, enfim, o que está dando origem a essas liminares, hoje o que a gente assiste é uma iniciativa que está ocorrendo no âmbito do Ministério de Minas e Energia, com forte participação da ANEEL, que, pelo menos nesse aspecto, e com participação de agentes, que, pelo menos nesse aspecto, muito diferenciada do que esse mesmo governo estava demonstrando até poucos meses atrás, né? Está havendo uma discussão, porém, a ANEEL, que tem feito um trabalho de pesquisa, a gente conhece as equipes que estão envolvidas nisso, no desenho de uma solução engenhosa para tratar essa questão, mas talvez no afã de representar o consumidor com energia máxima no que diz respeito à modicidade tarifária, né, ele esteja deixando de lado os seus práticos em relação a essas questões e se afastando de uma posição conciliatória que seria necessária para não causar um dano muito maior para os próprios consumidores. Na verdade, o que nós estamos vendo é isso, né? O desenho da solução ele já consta da medida provisória 688, que é um dos aspectos que o Adriano abordou, mas ainda está distante de um entendimento, exatamente por essa dificuldade de se buscar uma solução conciliatória que tire o país ou o setor dessa UTI, que, como eu disse no início, é de futuro absolutamente imprevisível se não resolvido, né? Então, eu acho que no curto prazo tem, só para nomear, 3 ou 4 questões a serem resolvidas, tipo tirar da UTI, essa questão do GSF, a questão das liminares associadas à cobrança de encargos, essa é uma iniciativa
dos grandes consumidores de energia, reclamando, e do meu ponto de vista com razão, do desenho que ficou a CDE, né? A CDE mudou todo o perfil do fundo da CDE a partir da medida provisória 579, né? Mas não mudou o critério de como ele era cobrado. Antigamente a CDE ele tinha outras funções, muito menores, né? E dentre as funções, na sua concepção, existia um subsídio cruzado, quer dizer, as regiões do Sul, Sudeste, regiões mais prósperas do país, pagavam mais por aquilo do que as regiões menos favorecidas do Norte e Nordeste, né? Porque o sentido era esse, era de promover o desenvolvimento nessas regiões ou mitigar as dificuldades. Mudaram as aplicações e o fundo da CDE e o tamanho, só que não mudou esse critério. Então, hoje, quer dizer, o Sul, Sudeste, etc., está pagando muito mais pelo combustível do Brasil inteiro, está pagando muito mais pelos outros usos, e isso que os consumidores aqui entraram com a liminar e, do meu ponto de vista, de forma justa, ganharam esse direito. Então, isso também está mal resolvido. Mal resolvida, então, a questão da GSF, a questão dessas liminares, a questão de excludente de responsabilidade. Nós temos grandes usinas, Giral, Santo Antônio, usinas do Rio Madeira, mesmo Belo Monte, um questionamento com relação à sua responsabilidade de entregar a energia num determinado prazo, uma vez que isso estaria lhe sendo imputado do ponto de vista do custo financeiro disso, uma vez que eles identificam que parte das causas que levaram a esse atraso definitivamente não foram de sua responsabilidade, como, por exemplo, atos de vandalismo em canteiros de obras e coisas desse tipo, né? E, por último, a questão das bandeiras tarifárias, enfim, que é um problema. Eu acho que ela foi reduzida sem ter sido hoje, quer dizer, chegando no final do ano, os indicadores estão claros que ela possivelmente não serão suficientes para bancar o custo todo que nós temos pela frente, mesmo com a queda do preço de curto prazo, como caiu aqui. Então, uma palavrinha breve sobre o futuro. Bom, antes de falar sobre o futuro, só para nomear algumas coisas. Primeiro, alguns aspectos importantes. Esse leilão de renovação de concessões que está aí, chamar a atenção pela maneira mal feita com que ele está sendo levado adiante, né? Quer dizer, parece brincadeira, né? Quer dizer, eu costumo dizer em casa que, sempre me desculpando com meus familiares, puxa, esse ano eu fui surpreendido porque o Natal caiu em 25 de dezembro e eu não tive tempo de comprar todos os presentes, né? Então, mal comparando, acho que o fenômeno é o mesmo, né? Quer dizer, como se o governo tivesse sido surpreendido com o fato de que teria essa renovação de concessões, coisa que a gente já sabe há anos, né? Para não dizer há décadas, né? Enfim, e não fez isso tempestivamente. O fato é que o desenho que está aí é um desenho cheio de problemas, onde ele estabelece, inclusive, regras que pavimentam, digamos, o futuro, o ambiente regulatório ou de mercado com que se transaciona a energia aqui no Brasil. Quer dizer, ele sinaliza numa direção que é uma direção de transferência de riscos para os consumidores, né? Como se você pudesse continuar socializando esses riscos e isso fosse o caminho para você chegar à tarifa mais módica. A realidade dos fatos mostra que não é assim, e isso é o que aponta para o que eu vejo no futuro deveria ser atacado de forma mais eficiente. Quer dizer, eu acho que está mais do que na hora de rever conceitualmente muitas coisas desse modelo que nós adotamos, né? Rasgar, digamos, essa diretriz de socialização de riscos, né? E dar condições para contar com a coisa mais eficiente que, historicamente, mercados conseguem prover, que é a gestão eficiente de riscos. Quer dizer, você dá incentivos para o mercado para que ele possa, enfim, fazer isso de forma proativa e não ficarmos, mais uma vez, sujeitos a essa realidade de hoje. Quer dizer, o Brasil tem uma característica importante, né? Ele é sujeito, historicamente, ele é sujeito a momentos de estresse do ponto de vista oferta e demanda de energia e, definitivamente, tanto mais a gente esteja, digamos, com algemas ou amarrados em critérios como esses que, por exemplo, a medida provisória está impondo, mais vulnerável a sociedade fica
a situações totalmente disruptivas como a que nós estamos vivendo no momento, com custos impensáveis. Quer dizer, nós tivemos uma crise desse tipo em 2001, foi feito um racionamento, né? A circunstância ali era outra e eu diria que a condução diante do problema foi extremamente eficiente. Hoje nós estamos numa situação de um drama, eu acho que equivalente, se não maior, mas sem os mesmos instrumentos do ponto de vista de liderança, nem política, nem setorial para resolver. Ou seja, a situação é muito complexa. Eu sei que meu tempo acabou, mas só para mencionar, porque foram temas tocados aqui, caso os senhores tenham interesse. Falou-se de governança corporativa de estatais. Nós temos no nosso site 2 white papers que tratam do tema. Um fala do uso político do setor elétrico, né? E o outro fala sobre governança política, governança corporativa de empresas estatais. Tudo isso, enfim, esses white papers são feitos com rigor acadêmico mesmo, fundamentam a questão e são todas as análises baseadas em casos que são demonstrados ali e sempre que possível com proposições de como encaminhar, né? Smart Grid e eficiência energética, 2 temas mencionados. Concordo com o que foi dito aqui, nós estamos absolutamente atrasados, se não quase que paralisados em relação a isso. Então, há muito o que se fazer, dentre outras coisas, se estudar, enfim, como nós trazermos as empresas distribuidoras, como desenhar um modelo em que as empresas distribuidoras deixem de ser resistência a essa evolução e sim aliados desse processo, dando mais possibilidade para que elas participem disso, inclusive vendo possibilidades de ganho em relação a isso, né? E o terceiro ponto tem a ver com, enfim, o que eu disse no final, quer dizer, como mudar, numa perspectiva de longo prazo, a estrutura do modelo, melhorando a questão, principalmente a questão da gestão de risco. Isso tem a ver com o desenho de uma nova arquitetura de mercado, né? Um tema esse que, enfim, há poucas iniciativas. Nós mesmo no Instituto ACN Brasil estamos já bastante avançados num projeto de pesquisa que trata disso, mas eu acho que esse é o caminho, né? Conseguir, primeiro, desenvolver modelos que comprovem eventuais loops ou falta de ineficiência dos modelos atuais, desenhar novos modelos e testar novos modelos, para que a gente consiga produzir os subsídios fundamentados, para que aí sim os legisladores e o governo, tenho esperança, se baseiem numa evolução. Em síntese, tirar da UTI e tentar olhar para frente, quem sabe com alguma esperança. Muito obrigado. Eu queria só registrar algo que eu comentei com o Adriano Pires, que, do ponto de vista estatístico, pode ser muito provável que o ajuste médio esse ano esteja em torno de 50 e poucos por cento. Do ponto de vista de realidade, os brasileiros consumidores estão sofrendo a pior expropriação de renda que se tem notícia na história econômica do Brasil. Eles estão recebendo um aumento que tangencia 100%. Eu já vi inúmeros casos. E também de pequenos negócios. É algo brutal. Todo mês os brasileiros hoje estão em pânico com a conta de luz, que eles não conseguem entender. É dramático isso, porque eles reduzem, eles tentam melhorar uma lâmpada mais econômica, e a conta, eles vão falar com a gente, olha, eu pagava tanto, estou pagando tanto. E o que nós estamos vendo na nossa conversa hoje aqui é que, continuando no caminho que estamos, isso aí vai prosseguir este ano, ano que vem, enfim. Não há horizonte de se reestruturar o setor de tal modo que se consiga fazer uma política de estabilização e até de redução de custo de energia para o consumidor residencial. Ou seja, é todo o contrário do que motivou quem fez esse desastre do setor elétrico a produzir o desastre. 3 anos de desastre e o resultado é exatamente o oposto. Não há nesse período de governo algo que ilustre de forma mais eloquente o retrato mais acabado do padrão de governança que foi instituído no Brasil e que foi aprofundado pelo atual presidente. É um desastre. E o grave
é que não há nenhuma abertura. Você diz, olha, realmente nós estamos numa situação desastrosa, chama quem está aqui nessa mesa, eu não, mas vocês, chama quem está aqui, começa a chamar, buscar interlocução, escuta, vamos... Ao contrário, agravam a cada dia. Você falou da 688, essa 688 é uma caça-níquel, é um impulso, é um problema de caixa. É só isso. Não tem política nenhuma de recuperação do setor, de estímulo, de credibilidade, de regras claras, nada. Isto é grave porque esse mesmo padrão que nós estamos vivendo no setor elétrico é o padrão geral do governo. Quem hoje no Brasil é capaz de encontrar uma interlocução consequente, proveitosa, com qualquer área do governo federal? Não tem. Fala-se com quem? Além da rotatividade, que é alta, há uma marca de ausência, que é grave. Porque o que a gente viu aqui, a reunião está sendo muito positiva. As falas todas foram muito ilustrativas de que erros foram sendo cometidos, agravados e não sendo revistos. Não se criou nenhuma margem. Olha, não tem um espelho aí que a gente possa se olhar? Não tem um jeito da gente aferir o resultado, a qualidade da nossa política? Não! Nem diante dessa situação objetiva que é o impacto sobre a renda dos trabalhadores. Em vários casos, eu pude fazer cálculo já para as pessoas, o aumento da energia absorve de 2%, 3%, 4%, 5% do que ganham essas pessoas. R$70, R$50, R$100, é dinheiro. Quer dizer, e não é nem para pagar contas que virão, é para pagar o passivo que eles conseguiram acumular, que é um imenso passivo. Enfim, eu fiz questão de dizer isso porque muita gente... Eu falo direto, o aumento para os consumidores residenciais está na faixa de 100%. Dobrou o custo de energia para o consumidor residencial no Brasil, o que é realmente uma covardia. Keida. Rapidamente, Cláudio, por favor. Só um dado, deputado Zé Aníbal, cabe lembrar, quando em 2001 teve aquele acordo geral do setor, equacionou-se o racionamento, etc., etc., a parte relativa ao aumento tarifário que foi definida ali foi de 8, pouco %. Então, esse é um comparativo com os números que nós temos hoje.